Eu queria que você abrisse a Bíblia aí, por favor, já no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 10, é o texto base, né, da pregação de hoje. E o tema é juízo adquirido pela palavra. Ou poderia ser, talvez, você tem juízo? A pergunta, né? Pergunta para o irmão, você tem juízo, meu irmão? Pergunta aí. Você tem juízo? Ou você é desajuizado? Então, o tema da pregação hoje é esse. Juízo adquirido pela palavra ou buscando ser ajuizado, né, pela palavra, através da palavra. Glória a Deus por isso. Desajuizado significa que não possui juízo, que se comporta de modo inconsequente, sem sensatez, imprudente. Uma pessoa que ela é voltada para as coisas erradas, é imprudente no que faz, é insensato. Em Efésios 5, capítulo 5, versículo 10, ele vai dizer assim, ó: aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Diga glória a Deus. Gente, isso é muito forte. Nós precisamos aprender isso, porque tudo na vida se aprende. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina é discernir o que é agradável ao Senhor. Uma coisa é eu fazer aquilo que é agradável a mim, outra coisa é eu agradar ao Senhor. Isso é uma luta. A própria palavra de Deus, Paulo vai dizer que é uma luta dentro de nós sendo travada, da carne militando contra o Espírito. Só que você observa que é tão interessante isso, que é uma luta sendo travada dentro de nós e que muitas das vezes há pessoas que deixam de ouvir a voz do Espírito para dar ouvidos à voz da carne, à voz do seu próprio eu. E isso é uma luta que nós vamos travar a vida inteira. A vida inteira. Só que nós precisamos alimentar o nosso espírito, aprendendo a discernir o que é agradável ao Senhor. Esse discernimento, ele vem com a sabedoria que o Senhor nos traz, na medida que nós buscamos. Na medida que nós buscamos isso, o Senhor vai abrindo a nossa mente para satisfazer a vontade dele. Uma das coisas mais fortes nesse ministério, e que nós, nesses 4 anos, temos ensinado, é que você vem para a igreja não para que Deus faça a sua vontade, mas você vem para a igreja para perder a sua vontade e ganhar, satisfazer a vontade de quem? De Deus. Uma das coisas que a gente sempre falou aqui foi isso. Você não vem para ganhar, você vem para perder. Aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e o quê? Me siga. É perder a nossa vida, perder a nossa vontade. Então, eu preciso entender isso, a discernir o que é agradável a quem? Ao Senhor. Se o que eu falo é agradável ao Senhor, se a maneira como eu estou agindo no meu trabalho, na faculdade, na escola, aonde quer que eu esteja, está agradando ao Senhor ou está envergonhando o Senhor. Quem está entendendo isso? Está dando para entender? Sim ou não? Ele vai dizer no versículo 17, vamos lá para o 17, já para adiantar. Portanto, não sejais faltos de quê? De juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Fala para o irmão que está do teu lado, não seja desajuizado, meu irmão. O que é uma pessoa desajuizada? É aquela pessoa que está procurando satisfazer a sua própria vontade, o seu próprio eu. Olha que coisa interessante. Então, uma pessoa que busca compreender qual é a vontade do Senhor, ela não é uma pessoa desajuizada, ela é uma pessoa ajuizada. Ela está na linha de raciocínio certa. Ela está seguindo fazer aquilo que o Senhor deseja que ela faça. E uma pessoa dessa, ela vai ser beneficiada? Ela vai ser abençoada? Ela vai ser bendita ou vai ser maldita? Sem dúvida que será bendita. Amém, pessoal? Agora, quando eu busco compreender, porque tem gente que ela não se preocupa com isso, ela não busca compreender. Ela busca compreender, sim, que Deus faça a sua vontade. Eu lembro que a palavra de Deus, quando vai falar de Daniel, que ele estava travando ali uma batalha, ele ora ao Senhor, e o anjo vem e fala assim: Daniel, desde o primeiro momento em que você se aplicou a compreender
a compreender as coisas do alto, a vontade do Senhor, a tua oração foi ouvida. A tua oração, gente, isso é uma chave muito forte para mudar a tua vida. Se você entender isso, a tua vida muda aqui hoje. Muda hoje. O anjo veio desde o momento que Daniel buscou compreender, buscou entender. E às vezes a gente não tem essa preocupação de falar, cara, eu quero compreender o que Deus quer para mim. Será se esse namoro que eu estou vivendo com essa pessoa está agradando ao Senhor? Será se isso é da vontade de Deus? Porque o que Deus uniu, o homem, é engraçado que tem gente que fala assim, mas nós estamos separados, eu não entendo, bispo, por que Deus uniu? Mas será que foi Deus que uniu? Ou foi a tua vontade? Ou foi a tua impaciência? Então nós precisamos entender isso, porque às vezes a gente está fazendo uma confusão e a coisa está uma salada. A pessoa está dentro da igreja, uma salada dentro dela, porque a vontade dela prevalece a vontade de Deus. E ela quer que Deus engula isso. Ela quer que Deus venha dizer sim, sendo que Deus não vai mudar. Deus não vai mudar. Ele sabe o que é bom para você. Amém, gente? Ele sabe o que é bom, ele sabe o que é o melhor para você. E ele vai bater o pé e ele vai falar, não. Ainda que você diga, é sim. Então você vai ter consequências de uma atitude de desobediência. Quem está entendendo? Por você não compreender o que Deus quer. E você quer empurrar na garganta de Deus, que ele vai sim. Lembra que nós falamos aqui um dia? Não arrombe portas que estão o quê? Fechadas. Se está fechada, deixa quietinho lá, meu irmão. Bate na porta, está fechada? Deixa fechada, vai para outra porta. Bate, abriu, ô Senhor, amém, louvado seja Deus, essa porta se abriu, obrigado, Senhor. Depois eu volto naquela de novo, Senhor, e essa aqui? Abriu, olha, abriu, rapaz. Deu certo, louvado seja Deus. Eu não vou arrombar aquela porta. E como é que eu arrombo? Quando eu forço a barra no sentido de falar, Senhor, ou é ou não é, vai, ou o Senhor faz ou o Senhor não faz. Cadê o Deus? Quem está entendendo isso? Está dando para entender? Sim ou não? Então, vamos entender isso. O versículo seguinte, ele vai falar assim no 18. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. O que nós precisamos deixar? É interessante que aqui a Bíblia fala que quando a pessoa se embriaga com o vinho, ela é levada à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. O Espírito não vai te encher sem que você permita que ele te encha. Deixai-vos. Eu preciso me deixar ser conduzido pelo Espírito. O diabo, ele vem e entra na casa, meu irmão. O Senhor faz o quê? Ele bate. Eis que estou à porta. Se ouvires e abrires, eu entrarei. É você que tem que se permitir. A maçaneta é do lado de dentro, é você que tem que abrir para ele. O diabo arromba, mas o Senhor espera que você tenha a iniciativa de se deixar ser cheio do Espírito Santo. Quem está comigo aqui? Eu coloquei aqui assim, dizendo, assim como a embriaguez domina uma pessoa e altera a sua razão. Quem conhece gente aqui que é viciado em bebida? O cara é uma pessoa são, mas quando ele bebe, ele é outra pessoa. Então, olha só, assim como a embriaguez domina uma pessoa e altera a sua razão e atitudes, o Espírito transforma o comportamento daquele que o busca. Ou seja, quando eu vou me enchendo do Espírito, o que você veio fazer aqui hoje? Você está se enchendo do Espírito, meu irmão. Então, o que o Espírito vai fazer? Ele vai controlar, direcionar. Ele vai te encher e vai, assim como a embriaguez, ela controla a pessoa, ela fica sem direção, ela vai sendo guiada pela sua loucura, pela sua, como é que eu posso falar? Pelo seu emocional. Ela fica desajuizada, não tem juízo. Tem gente que até fala assim, eu não lembro que eu falei isso, eu não lembro que eu fiz isso. Quando você enche do Espírito, o Espírito passa a guiar você e passa a transformar você em outra pessoa. O exemplo disso é o exemplo que nós vamos ler aqui rapidinho, antes de nós continuarmos. 1 Samuel 10, 5, 6, só para a gente entender como isso é bacana. 1 Samuel vai falar
sobre essa mudança. Olha o que diz aí, ó. Falando de Saul. Olha o que diz. Chegarás então a Gibeá de Deus, onde há um posto militar dos filisteus. E acontecerá que, entrando na cidade, o profeta falando com Saul, te defrontarás com uma confraria de profetas que vem descendo do alto lugar, tocando o que, gente? Liras, tamborins, flautas e o que? Harpas. E eles estarão o quê? Profetizando. Neste momento, o Espírito do Senhor tomará pleno, repete comigo, tomará pleno controle de ti. O que é pleno controle de ti? Total. Controle da tua mente, controle do teu corpo, controle de tudo. Ele vai tomar o controle de tudo na tua vida. Glória a Deus. E o melhor aí, ó, escute. E terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. Assim que estes sinais te sucederem, age. Fala comigo, age. Pois de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Gente, isso aqui é forte demais, gente. Sabe o que Deus está querendo falar aqui? Que quando o Espírito de Deus ele entrar, tomar controle de tudo, age. Porque o que você fizer, o que você ligar aqui na terra, vai ser ligado no céu. Você não precisa de revelação de homem que vai dizer, ó, fulana, Deus está dizendo. Age. Porque a partir das atitudes que você tomar a partir daquele momento, serão decisões que estão ligadas ao céu. Você está conectado. O Wi-Fi está conectado. Age. Não fique esperando por ninguém. Age, porque vai dar certo. Age sem medo, porque as coisas vão acontecer. Amém? Quem está comigo aqui, pessoal? Você está entendendo isso? Sim ou não, gente? Isso é muito forte. Você já vê que quando o profeta estava descendo, era o povo lá dançando, era o povo cantando, e vinha lá os instrumentos. O profeta falou, Saul, quando você viu os profetas descendo, quando você vê lá o louvorzão descendo, meu irmão, entra no meio daquele louvor, entra naquele ambiente, que a coisa vai começar a acontecer. O Espírito de Deus vai te tomar. Você vai ser transformado em outro homem, você vai ter manifestações proféticas. Gente, eu oro para que nessa igreja Deus traga aqui revelações e manifestações proféticas na sua vida. Para que você sonhe com os sonhos de Deus na tua vida. Para que quando você agir, você haja, meu irmão, de maneira que as coisas aconteçam de acordo com a vontade dele, não mais com a tua vontade. Quem está compreendendo isso? Está dando para compreender isso, sim ou não? Então, olha que interessante isso, gente. Veja que uma das coisas que nós precisamos entender é que nós não podemos ser mais voltados para o vinho deste mundo. Porque quando fala do vinho, está se falando de uma alegria. O vinho, ele traz alegria. Mas é uma falsa alegria. É uma alegria que não é como a alegria do Espírito. Que logo passa. Você vê que tem gente que vai lá para o boteco para esquecer os problemas. Tem até uma música que não sei o que para esquecer os problemas, não tem? Como é que é aí, minha irmã? Agora eu quero ver. Aí você fica calado. Eu não sei o que para beber para esquecer os meus problemas. As pessoas fazem isso para quê? Porque ela, naquele momento que ela está embriagada, ela ri, ela chora. Depois, quando ela volta, meu irmão, vem a depressão. Mas quando você está cheio do Espírito, meu irmão, ele te transforma em uma nova pessoa. Uma pessoa fraca se torna forte. Uma pessoa que não era sábia se torna sábia. Uma pessoa que era desajuizada se torna uma pessoa ajuizada. Diga a glória a Deus. Não sei se você está entendendo o que Deus está querendo falar com você hoje, gente. Você está entendendo, sim ou não?
Discernir significa perceber claramente algo, diferenças, distinguir, diferenciar, discriminar, compreender conceitos e situações, perceber e entender coisas. Entender a vontade de quem? De Deus. Compreender o que agrada ao Senhor. Nós precisamos ter essa compreensão hoje. Glória a Deus. Eu coloquei um comentário aqui de Gálatas, mas vamos para Gálatas 5:24 para você entender rapidinho algo que eu acho interessante a gente colocar. Diz assim, ó, Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus, quem pertence a Cristo Jesus aqui, pelo amor de Deus, igreja? Você pertence mesmo, gente? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Pergunta para o irmão, a carne está crucificada, meu filho? Pergunta aí. Pergunta para ele, tu já morreu? Tu está morto? Porque a gente precisa entender que a gente precisa estar morto para o mundo, morto para as nossas vaidades, para os nossos desejos, para as nossas coisas, para as nossas cobiças. Amém, gente? Por isso que eu preciso entender isso. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram passado a carne. Não vou crucificar. Eu já crucifiquei. Já está morto. Glória a Deus, igreja. Os meus desejos em relação às coisas deste mundo já era. Já era. Eu não posso estar ressuscitando morto, não. Tem gente que vive ressuscitando morto. Todo ano tem que matar o bicho. Só que ele vai dizer lá, ó, com suas paixões e os seus desejos. Paixões e desejos precisam estar mortos dentro de mim. Amém? Eu coloquei um comentário dizendo assim, ó, só crucifica a carne quem primeiro compreendeu e discerniu a vontade do Espírito. Amém? E agora tem o entendimento que para seguir Yeshua é preciso negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. As minhas paixões e os meus desejos agora estão crucificados, ou seja, estão mortos. Glória a Deus, estão mortos. Meu irmão, Paulo vai dizer isso. Paulo disse, já não sou eu, mas quem vivo. Mas é Cristo vivendo em mim. Quem está entendendo isso? Tem dias que eu não quero fazer uma coisa, meu irmão. E Deus fala, vai lá. Eu falo, mas não quero. Você fala, mas tu já morreu? Aí já estou morto mesmo. Está morto. Tem dias que eu não quero fazer algo. Porque nós estamos travando uma luta dentro de nós todos os dias. Tem dia que você fala, não vou na igreja hoje não. Fica em casa dormindo. Mas o Espírito Santo vem para dizer, quem te falou que é tua vontade? Quem te falou? Teve dias que eu subi aqui que eu não queria pregar não, gente. Eu queria estar aí ouvindo a palavra e buscando. E eu subi aqui, sabe, na hora que eu peguei o microfone, meu irmão, Deus foi me renovando aqui no altar. Comecei a chorar, comecei a buscar, comecei a me renovar. Por quê? Porque quando a gente deixa de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, nós passamos a ter o discernimento, porque o Pai sabe o que é o melhor para nós. Um dia eu falei para um pastor, está estressado, pastor? Vai pregar. E tem muita gente que fala assim, tá estressado, vai pescar. Não, pastor é diferente, mas está estressado, vai pregar. E na hora que você vai pregar, Deus começa a te usar, Deus começa a te mover, você sai do culto curado, liberto, transformado, porque você é como o peixe que está nesse oceano do Espírito. O Senhor te chamou para ser um pescador de quê? De almas. Quando você faz o que Deus te mandou fazer, meu irmão, você passa a viver o melhor de Deus. A tua carne ela é quebrada, ela é rasgada e a vontade de Deus ela prevalece. Você passa a andar no Espírito, você passa a adorar no Espírito, você passa a viver no Espírito. E você vai chegar um momento que você vai falar, realmente eu morri, agora é Cristo vivendo em mim. Agora não tem mais nada de mim. Agora acabou. Então as coisas já não vão ser mais cansativas, as coisas não já vão ser... O teu eu já não vai te dominar mais. Você vai colocar ele no devido lugar. Porque às vezes hoje a tua carne está gritando, ela está forte ainda. Vença a carne. Não ouça a voz da carne, mas busque ouvir a voz do Espírito. Diga glória a Deus.
Quem está entendendo aí? Está entendendo sim ou não? Pode falar. Forte, hein? Forte essa palavra, é verdade. E aquele que ouvir viverá. Glória a Deus. Porque você vê que existem pessoas que elas estão nessa condição hoje. Né? Elas estão nessa condição. E nós precisamos entender que o Senhor está nos levando, meu irmão, a um discernimento de compreender a vontade do Senhor. Que nós estamos entrando nesse ambiente de glória, o Senhor está nos levando para viver em lugares mais altos, aonde nós somos transformados, a Bíblia fala que somos transformados de glória em glória. Ou seja, glória em glória. Crescente, não decrescente. É uma glória crescente. Todos os dias o Senhor está nos levando mais para perto dele. Até o dia que o Senhor vai nos recolher. Até o dia que de fato estaremos com ele para sempre. Quem está comigo aqui? A gente ficou até com medo de estar amarrado, bispo. Só crucifica a carne quem primeiro compreendeu a discernir a vontade do Espírito e agora tem o entendimento que para seguir Yeshua é preciso negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. João 1, vai lá. João 1, estou acabando já, pessoal, de começar. Amém? João 1, versículo 9. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Que coisa, hein? O mundo, quando Jesus veio, não reconheceu. Gente, essa palavra me deixa meio preocupado, sabe? Porque se Jesus talvez estivesse hoje de carne e osso aqui trazendo uma palavra, assim, Jesus vai trazer uma palavra aqui. Jesus, sobe aqui no altar. E talvez ele chegasse aqui de calça jeans. Porque Jesus andava conforme as pessoas daquela época. Amém? Se fosse nessa época, você acha que Jesus ia chegar de vestido aqui? Ia chegar de calça jeans, simples. Amém? Quem está entendendo? E as pessoas talvez não o reconheceriam. Esse cara aí. Gostei muito dele não, viu? Não, falou umas coisas aí que não gostei muito não. Eu acho que deve ser assim, que deve ser, acho que não pode ser tão radical assim. Quem está compreendendo, gente? Está dando para entender sim ou não? Meu irmão, você precisa reconhecer a voz do seu mestre. Você precisa entender que a palavra que está sendo pregada não vem de nós, mas vem dele. E aonde for pregada uma outra palavra, você precisa reconhecer imediatamente que é um outro evangelho sendo pregado. Porque é o que a Bíblia diz, a letra mata mais o espírito, e existem palavras que estão sendo pregadas que não têm espírito e que não têm vida. Que não têm vida. Que é totalmente fora do contexto, fora do direcionamento que vem de quem? Que vem de Deus. Tem gente usando a Bíblia para querer provar que o homossexualismo é certo. Tem gente usando a Bíblia para provar que bebida é normal. Que pode beber cachaça, pode beber tudo. Tem gente usando a Bíblia para poder falar, não, mas se Salomão teve 1000 mulheres, eu também posso. Quem está entendendo isso? Está dando para entender, sim ou não? Então eu preciso discernir. Eu preciso compreender. É tão louco isso, gente, que quando Jesus nasceu, não foi o povo que reconheceu que Jesus havia nascido, foi quem? Os magos. Olha que loucura. Os magos foram lá. Falam que foram 3, mas havia muito mais. Que foram lá para reconhecer que o Messias havia nascido. E o povo de Deus? Não reconheceu. Os magos foi quem reconheceu. Por uma estrela no céu.
Porque eles eram astrólogos, eles eram, como é que fala? Eles conheciam as estrelas, a astrologia. Eles investigavam. Sabe por quê que foram magos? Vou matar a charada aqui, o mistério. Daniel, ele estava para poder revelar aquele sonho que o rei teve. E o rei estava tão indignado que os magos que ele tinha ali, ninguém conseguia discernir aquele sonho. Então o rei falou, manda matar todos os magos. Mata todo mundo. Aí Daniel se levantou e falou, não mata não, eu sei o que é. A partir daquele momento, Daniel ele passa a ter no mundo daqueles magos, aqueles magos ficaram querendo conhecer quem é esse Deus. E a partir dali eles começaram a estudar, até o ponto que quando o menino nasceu, por uma estrela no céu, eles falaram, nasceu aquele que Daniel já falava. Quem está entendendo isso? Está dando para entender sim ou não? Ou seja, esses que não tinham nada a ver com a igreja, reconheceram. E o povo da igreja não reconheceu. Às vezes Deus está querendo mostrar coisas aqui, pessoal, tão profundas, e que poucos estão compreendendo, outros não estão entendendo absolutamente nada. Isso é triste. É triste porque eu oro para que Deus traga discernimento e traga revelação para que você cresça nele. Para que você possa alcançar lugares mais altos no Senhor. Ore para que de fato você compreenda. Por isso que o tema da pregação foi esse. Quem é a pessoa ajuizada? Aquela que compreende a vontade do Senhor. Esse é o ajuizado. Que Deus levante aqui uma igreja de pessoas ajuizadas. Não desajuizadas. Não sem juízo. Estão aqui apenas por causa... eu vou lá na igreja. Vou dar um passeio no shopping. Amor, põe aí, vamos dar uma volta, a gente almoça fora. E ela trata as coisas do Senhor como se fosse... Não sei... Vou lá bater meu cartão. Vou lá bater meu ponto. Vou lá para um desencargo de consciência. Fui na igreja hoje. Não pode ficar semana sem ir na igreja. Ela fica a semana inteira sem ler a Bíblia. Ela fica a semana inteira sem falar com Deus. Mas ela quer vir no domingo falar com Deus. Ela quer vir no domingo ouvir a palavra. E a semana inteira, Deus bateu a porta querendo falar com ela. E ela não teve tempo para ouvir. Por isso não compreende o que o Senhor quer falar. Não consegue discernir o que o Espírito está querendo dizer. Quem está entendendo isso? Sendo que magos, durante anos, décadas, estudaram sobre o Deus de Daniel. Querendo descobrir. E foram lá para servir com ouro, com mirra, o menino Jesus. Quem entende isso, gente? Estou terminando, amém? Parei aonde, gente? 10? 11. Ele veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. 12. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Meu Deus do céu, olha que bênção. Olha que privilégio, igreja. Olha que glória. Aleluia. Glória a Deus, meus amados. Nos tornamos filhos porque cremos. Nos tornamos ajuizados porque deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade dele. Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Senhor, já me neguei faz tempo. Já tomei minha cruz e já estou na cruz, o velho homem, já sou nova criatura em Cristo Jesus. Aquele velho homem já era. Não tenho nem saudade mais dele. Amém? Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? Sabe por que você está aqui? Vontade de Deus. Sabe por que você é filho? Vontade de Deus. Sabe por que hoje você está compreendendo as coisas que antes você não compreendia? Vontade de Deus. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um projeto na tua vida. Você é especial para Deus. Você é a menina dos olhos do Eterno.
Quem está entendendo isso? Está dando para entender, sim ou não? Louvado seja Deus por isso. Por isso não tem como eu ficar triste. Ai, eu estou triste porque não aconteceu do jeito que eu queria. Eu fui lá, bispo, eu orei, mas Deus não me deu. Para com isso, meu irmão. Se alegre em Deus. Se alegre no Senhor, porque Ele te escolheu. Ele te escolheu. E Ele tem te dado entendimento para isso. João 3,19. Ainda em João mesmo, só no capítulo 3, vira a folha aí. João capítulo 3, versículo 19. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? Eram más. Você vê que quando Jesus veio, o povo virou as costas e começou a fazer tudo que era errado. Não quis saber. Não quis saber. O tema da pregação de hoje, nós falamos ali sobre a importância de nós sermos ajuizados. Um filho ajuizado, meu irmão, ele tem um futuro brilhante. E traz orgulho ao pai. Lembra de Jó? Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mesmo perdendo tudo, gente. Até os filhos foram mortos. Tudo foi tirado dele, menos a vida. E mesmo assim, Jó continuou sendo fiel ao Senhor. Mesmo assim. A pergunta é, se Deus tirasse tudo de você, você continuaria aqui? Ou continuaria com Ele? Ou continuaria sendo fiel a Ele? Eu atendi uma pessoa esses dias que chegou aqui na igreja, e era de outro estado. E ele falou para mim assim, bispo, eu não pude dar para minha esposa, eu fui um homem muito rico, e perdi muita coisa, não tenho hoje quase nada, nada praticamente. E a minha esposa começou a me cobrar isso, e ela era cristã, eu também buscava o Senhor. E as coisas ficaram tão difíceis para a gente que agora minha esposa me chamou para ir no lugar e eu fui com ela. Chegando lá era um terreiro de macumba. E ela falando, e ela com aquela sede de ficar rica. E aí ele falou assim, bispo, hoje eu percebo que minha esposa está até me traindo com outro homem. O que eu faço? Olha que coisa. Porque ela viu que eu não estou dando para ela o que ela esperava que eu desse. Minha família me cobra, que eu já fui um homem de sucesso, um homem assim. E hoje eu não tenho muita coisa, não tenho nada. E estou vivendo isso hoje. Ou seja, as pessoas, elas... Eu falei, cara, eu não vou nem falar. Mas eu vou falar para você o seguinte. Uma pessoa que tem a capacidade de trocar Deus por outros deuses, ela vai te trair. Se ela trai Deus, ela vai te trair. Quem está entendendo isso? Está dando para entender sim ou não? Porque a pessoa nunca buscou a Deus de verdade. Porque quando ela busca a Deus de verdade, ela não está buscando a Deus pelo que Ele está dando. Ela busca ao Senhor por aquilo que Ele é. Está dando para entender sim ou não? Por aquilo que Ele é. Ela entende, ela compreende quem é o Senhor. Ela compreende que ela não é merecedora de absolutamente nada. Que o que ela tem é pela misericórdia e o favor que vem do Senhor. Por isso que eu aprendo, a Bíblia vai nos ensinar a entender, esperar em Deus, a confiar em Deus, a entender que tudo vai acontecer no seu devido tempo. Na medida que eu passo a compreender, eu começo a agir também da forma como agrada ao Senhor. Você lembra que nós falamos ali agora de Saul? Quando ele entrou naquele ambiente de glória, o Espírito de Deus veio, transformou ele em outro homem, ele teve manifestações proféticas. Aí o que o profeta diz? A partir daquele momento, age. E o que você fizer, Deus vai te abençoar. Com outras palavras, você já tem um sim de Deus, a tua mente foi transformada, agora você tem a mente de Cristo. Porque a pessoa que não tem a mente de Cristo, meu irmão, ela começa a pedir um monte de loucura. Um dia eu fui ver o pedido de uma senhora, muitos anos atrás, lá em Goiás. Eu falei, me dá os pedidos que eu quero ler, eu vou ler e eu vou apresentar a Deus e vai acontecer. Aquela loucura de antes, né? Aí eu fui ler o pedido da irmã.
Senhor, me dá o tecladista. Eu falei, pô, o tecladista é casado. Negão de quase 2 metros de altura. E todo mundo sabia que o cara era casado, a mulher sabia que ele era casado. Eu falei, eu quero o fulano de tal, eu quero ele. Eu falei, meu Deus do céu. Hã? Pedindo para Deus ainda. Olha que loucura, gente. Era o pedido. Então você vê, pessoal, que às vezes as pessoas elas não compreenderam ainda nada. Elas estão totalmente fora do propósito. É o que a Bíblia fala, Jesus veio, mas não o reconheceram. Não entenderam. Quem está comigo aqui hoje, pelo amor de Deus, gente? Para terminar, João 8,12. Ainda aí, 3, vai folhando aí. Para terminar. Falando novamente ao povo, olha Jesus lá. Ele disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue. Quem está seguindo ele aqui? Quem quiser vir a mim, tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então ele diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem tem a luz da vida já aqui? Então, meu irmão, já era. Você tem tudo. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para os nossos caminhos. Que você agir, decidir, vai ser ligado na terra e vai ser ligado no céu. Deus é contigo. Toma posse, porque Deus te deu autoridade sobre as coisas desta vida. Use dessa autoridade com discernimento e sabedoria. Amém? Com discernimento e sabedoria. Não amaldiçoe ninguém, porque a Bíblia fala que você pode amaldiçoar, sabia? Na passagem lá que você pode amaldiçoar, não amaldiçoe ninguém não, meu irmão. Amém? Um dia eu fui brincar, estava lá em Goiânia, estava uma guerra danada lá fora, demônio manifestando, a gente no salão, e ali orando forte e tal. Aí eu senti falta de um pastor auxiliar, né? Isso foi muitos anos atrás, eu era até solteiro. Aí eu cheguei no salão da igreja, eu falei, cadê o pastor? Eu estava atrás dele. Aí quando eu desci, fui lá para o banheiro, está lá o pastor. Um pentinho, gel, um perfumezinho. Eu falei, rapaz, a gente está lá numa guerra, demônio manifestante, precisando de pastor, e você está aqui se perfumando, alisando o cabelo, rapaz. Eu falei, rapaz, vai nascer uma pereba na tua cara. Vai nascer uma pereba na tua cara, pra você parar de ser vaidoso. Gente, no outro dia esse menino vem com um negócio desse tamanho na cara dele. Pastor, ora por mim, pastor, olha aí, você me amaldiçoou. Eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei preocupado, falei, misericórdia, Senhor, perdão. Porque a gente não entende que a nossa palavra tem o quê, meu irmão? Tem um poder. No outro dia, gente, a cara do menino ficou um buraco aqui, ó, uma ferida. Uma ferida, ele veio chorando, falando assim, pastor, desfaz esse negócio aí. Eu falei, eu não fiz nada. Depois eu orei, falei, Senhor, me perdoe, orei por ele. Mas assim, do nada ali, revoltando aquele calor. E saiu. Como é que é? Falando que realmente a nossa palavra tem muito poder. Né? Eu lembrei de uma situação agora, a gente estava numa igreja lá em Goiânia, e as meninas fizeram uma mesa bem bonita da ceia, e tinha ficado uns pães para trás. Aí a cozinheira falou assim, ô pastor, eu sei que a senhora gosta desse pão de mel aqui, esse ficou, não coube lá na mesa e tudo. E eu acho que estava... E, nossa, eu amo pão de mel. Ai. Aí eu falei assim, guarda lá na cozinha, que depois eu pego. E eu esqueci. Aí, quando foi na quarta-feira que eu fui toda feliz pegar, já tinham comido o pão. E estava lá, pastora Priscila, escrito. Aí eu fiquei tão revoltada. As meninas da cozinha, eram umas 5 meninas da cozinha. Eu falei, quem pegou, gente? Elas, pastor, não foi nós, que não sei o que. Eu falei, ninguém tinha. A igreja tinha uns 10 músicos, 5 cozinheiras, ninguém sabia do pão. Aí eu falei, pois eu vou saber. Até essa semana vai ter um Tessol. Quem aparecer aqui com o Tessol foi quem pegou meu pão. Aí veio. E eu esqueci. Aí passou uns dias, veio a cozinheira, horrorizada. Pastora, descobri quem foi. Aí o que foi? O tecladista principal chegou com o olho cheio de pus, lá, cheio de negócio de Tessol.
Ô, dona Norma, a senhora tem uma pomada que não sei o quê. Quando eu olhei para a cara dele, o senhor comeu o pão que estava em cima da geladeira? Aí ele, eu comi. Misericórdia, misericórdia. Aí eu falei, descobri, pastora, quem foi? Palavra tem o quê, gente? Tem poder, meu. É o quê? E isso também se remete à nossa vida, porque uma vez eu vi uma senhora, isso aconteceu comigo, é coisa séria. E ela estava acamada. E eu falei assim um dia, se eu ficasse assim, eu preferia a morte, porque, era doença fibromialgia. Deus me trouxe isso aí quando eu fui curada, a memória, para mim não falar besteira, porque eu falei isso aí. Eu falei em alta voz, eu falei assim, se eu ficasse assim, eu preferia morrer, eu não queria ficar assim. Eu vi uma situação numa pessoa e eu falei que eu preferia a morte. Foi quando eu adoeci, fiquei 2 anos doente e Deus me trouxe a memória. Lembra que você falou? Mas eu passei por todo aquele deserto, Deus ele me restituiu, me curou, mas ele me fez lembrar, cuidado com a palavra, que a palavra ela tem poder, tanto de abençoar como de amaldiçoar. Assim, você está comentando de algo assim, mas isso também se remete à nossa vida espiritual, porque eu falei, e eu tenho consciência que eu falei, e depois Deus ele falou. Lembra, Valéria, que você falou? Nunca abra a boca e fale coisas, porque às vezes você não pode morrer fisicamente, mas espiritualmente. Foi o que aconteceu comigo, mas graças a Deus foi só uma fase, e hoje eu estou curada, graças a Deus. Mas eu lembrei agora, eu falei, vou falar, porque isso aí, a gente às vezes se amaldiçoa sem perceber. Para a gente aprender, amém? Pois para de falar, eu não consigo. Ai, não dá. Ai, não dou conta não, tá difícil. Para de falar isso, meu irmão. Eu lembrei de uma irmã também que ela queria casar, uma obreira, né? Ela falou assim, bispo, não tem homem bonito nessa igreja não, bispo. Ela falou, mas Deus vai mandar, minha filha, fica em paz, fica tranquila. Ela, mas não tem, eu só estou me feio. Eu falei, mas Deus vai mandar nem que seja lá dos Estados Unidos para você. Gente, passou 8 meses. Eu esqueci daquilo. Aí chega a obreira com um galegão na igreja falando tudo enrolado. Eu falei, mas que é esse cara aí? Não, bispo, o senhor falou. Eu falei, o quê, minha filha? O senhor quer arrumar dos Estados Unidos? Eu arrumei aqui, ó, bispo, a gente vai casar. Eu falei, tu é doida, minha filha. Gente, ela casou com um cara e hoje está morando nos Estados Unidos. Olha que loucura. Rapaz, eu fiquei impressionado quando a pessoa toma posse de uma palavra, quando ela pega aquilo para ela. Deus, ele faz as coisas. Por isso que a gente tem que entender, meu irmão, diante disso daqui, ó, o poder que nós passamos a ter hoje, naquilo que sai da nossa boca, o que sai da tua boca é poderoso. Por isso, começa a se abençoar. Fala para o irmão, abençoa mais a tua casa, teus filhos, abençoa a tua vida, abençoa, abre a boca e fala. O que ligares na terra será ligado aonde? No céu. Lembra que o que o profeta falou para Saul? Terá manifestações o quê? Proféticas. Quem vai ter essas manifestações aqui? Hein? Proféticas na sua vida. É o queijo? Aí eu pus lá no mestre. O menino foi lá e pegou. Eu peguei e joguei tudo fora. Ela falou, então eu joguei fora. Tá vendo, mãe? Já tinha comido, ele vai lá e pega. Deixa ela para guardar. Aí ele vai lá e pega. Peguei e joguei tudo fora. Olha só. Olha aí, dona Maria. O negócio tá feio, mãe. Como é que, dona Maria? Vai. Gente, quem entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra? Glorifica bem forte o nome de Jesus. Mexer no queijo não, né, dona Maria? Deus me livre mexer nesse queijo. Fica de pé aí, gente. Vamos adorar o Senhor.